Já botei. Mas... Então, eu estava contando, acho que ainda não entrou todo mundo, né? Eu estava contando essa história, que ela só sentiu uma espécie de cansaço. Aí, quando ela chegou no hospital, aí ela teve muita dificuldade para ser admitida, estava o hospital lotado, eles não queriam admitir, porque ela era idosa, a filha dela entrou com um mandato de segurança, não sei o que, isso é hospital particular, tá? E aí, quando fizeram o exame nela, um dos pulmões já estava todo tomado. E ela não sentiu isso. Ela não teve essa coisa que foi aos poucos sentindo falta de ar. Não, quando chegou lá, já estava um dos pulmões já tinha ido embora. Então, tem um pouco, é interessante isso, né? Porque tem um pouco a mesma descrição, são testes diferentes, são vírus diferentes, são causas de contágio diferentes, né? A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas em comum. O Arthur, ele passou muito tempo da vida dele nos asilos, né? Nos hospícios. E ele ficava na biblioteca médica. Então esse texto ele pega porque ele está lá na biblioteca médica e vê o caso, né? Um caso real que ele estudou ali e falou, olha, porque ele não tinha, né? Imagina a biblioteca lá do asilo, devia ter um monte de livro médico, ele ficava lendo, né? Como o Arthur ele tem também essa mente muito teatral, então ele vê a coisa de uma forma muito teatral, né? Como que a peste se manifesta no corpo das pessoas, né? Os bombons, não sei o quê. Mas você vê que ele fala que a mais perigosa é aquela que é silenciosa, que não faz esse estardalhaço todo, e aí quando a pessoa vê, já... Posso falar? Também na descrição dele, que ele faz uma descrição muito detalhada, né? Tem tudo a ver com o trabalho do ator, né? Que ele propõe, né? Esse ator do Arthur, né? Que é como cada detalhe parte do corpo, né? Que é como a sensação dessa peste, como que vai entrando dentro do corpo, né? Como que vai sentindo. Eu até hoje, enfim, também não tem muito a ver, mas é uma coisa que realmente que eu imagino que deve ter pegou todo mundo, foi a morte, né, do Miguel. E me lembrou muito a descrição da mãe, né, quando pegou e viu o menino no chão e escrevendo, quer dizer, aquele menino que ainda estava vivo, né, mas que sentia esse corpo por dentro, né, como estaria esse despedaçando esse corpo, enfim. Acho que tem a ver com essa coisa, né, com esse paralelo do trabalho do ator, que depois é onde ele vai começar a entrar, e também com isso, né, que a gente, do ser humano, que a gente é feito de tudo isso, né, de tudo, de carne, osso, de pensamento, enfim, de tudo isso. Aí vem o que fala no começo do texto, né, da negação do possível, né. É difícil, às vezes, essa realidade, assim. Que seja feito. O áudio de Vita não está funcionando, ele escreveu aqui. Manda para a gente a mensagem por escrito, então manda pelo WhatsApp o áudio. Essa coisa também. O Sai entra de novo na sala, boa. Acho que ele não viu. João também não entrou, né?
Não, o João não entrou. Acho que ele não comentou nada aqui, então. E essa descrição também parece algo muito da catarse, né? E é mais fácil ler, assim, do que ver isso de fato, né? Melhor no, melhor na linguagem, numa arte e literatura do que na vida mesmo. Sim. E essa relação, se quiser falar mais um pouquinho essa história aí do Miguel, que também me chocou muito essa história. Nossa. Se não quiser falar mais um pouquinho aí. Oi? Foi comigo, André, que você falou? Cortou aqui. Falei com a Lu, que se ela queria falar um pouquinho mais sobre essa história do Miguel, que eu não tinha pensado na relação. E a história bem tem a ver com essa coisa que ele fala, né, da ordem ser de cabeça para baixo. Apesar que acho que no caso do nosso país a ordem está de cabeça para baixo já tem um tempo, né? Agora só parece que está mais evidente. Não, e é exatamente o que o texto fala, né? Quer dizer que a peste, né, ela chega não para modificar, ela como tirar o véu do que está ali, né? Nossa, me Exatamente. arrepiei agora. Não tinha sacado isso no texto. Mas é isso mesmo. Expor, né? Então, assim, a descrição foi vendo o absurdo, né, de como que a gente que se coloca tão sensível, né, diante da situação que todo mundo está vivendo, porque não só por isso, né, todo mundo também sem trabalho, sem dinheiro, com medo de pegar uma doença, com medo de perder alguém querido e tal, enfim, sofrimento mundial, né, uma coisa assim, então não caberia nenhum momento nem para festa, né, para esse tipo de festa, digamos assim, né. E a descrição dele me veio essa imagem, né? Porque foi muito impactante a mãe tendo essa coragem de escrever, né? Vendo o filho ali ainda vivo, descrevendo cada detalhe, né? De como ele respirava, quer dizer, o que esse corpo passava dentro desse corpo. Muito impactante isso, né? E o Arthur, ele viveu muito isso, porque ele sofreu muito, né? Ele sofreu fisicamente, né? Enfim, então ele tinha, um ator que tinha um conhecimento corporal muito grande, então como ele atava essa relação, né, da peste com o trabalho do ator, né? Então é onde o público se torna ator também, né? É como se mistura ali as duas coisas, né? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo Sim. você. Ah, que bom. Complementando o que a Luciana falou, eu acho que quando ele fala também sobre essa coisa da entidade psíquica, tem a ver com o psicossomático assim da doença, que é uma ideia que está na cabeça, da consciência vir para o corpo. E acho que está ligado com o trabalho do ator também, né? É conectar essa ideia e viralizá-la no corpo. E eu acho que também as pessoas adoecem bastante por psicomatizar assim, e aí se tornam vulneráveis pela doença, se tornam suscetíveis eu acho que isso tem muito a ver por conta da imunidade assim, né, da coisa do que se acredita assim. E o medo faz muito isso e está muito conectado com o trabalho do ator, assim. Ele encena ele na vida e o que está aqui, o que ele somatiza, o que ele viraliza e como ele vai atuar com esse corpo, né? Então, é interessante que ele termina o parágrafo falando, né, que os pulmões e o cérebro são os órgãos sobre os quais a gente tem controle.
né? Então, e o ator era, não só para o ator, né? A gente sabe que a questão da respiração para o ator é a grande questão. Uma das maiores questões para o ator, para o meditador também, né? Para quem faz meditação, como que você respira? A gente vive e a gente não percebe que a gente está respirando. E de repente aparece uma doença que nos mata por asfixia, né? Estou falando agora da gente aqui, com o coronavírus. Então, você pensar, imaginar o que é morrer por asfixia se você não se dá conta dessa respiração no dia a dia que vive. Você não se dá conta da respiração e você não se dá conta que está vivo. Então, a sua vida está como um sonho. As coisas, elas são meio que... Você não está muito ali. Se dá para entender o que eu estou falando, gente? Sim, um delírio, um delírio. Se você não se conecta com está vivendo, você não está realmente, você não vê. E tudo que vai acontecendo meio que não tem uma realidade, uma densidade, uma materialidade. E aí acontecem coisas horríveis no nosso dia a dia e a gente não percebe. A gente passa por aquilo como se fosse um sonho, como se fosse um filme. Então, a morte de uma criança de 5 anos, ela pode passar pela sua vida como se fosse um filme, porque é só uma notícia de jornal, né? Eu me lembro, né? Acho que eu, o João, a gente tem essa memória, vocês nem tanto, de quando foi a primeira guerra que foi passada na televisão. Vocês lembram disso? Quando passaram, a gente estava em Campinas ainda, Johnny, passaram a guerra... Foi Na a Arábia lá. que passaram? Irã, Iraque? Irã, Iraque. Eu me lembro muito disso. E era uma coisa que parecia um videogame aquilo passando na TV, não parecia real, né? Então a gente vê o tiroteio na favela, não parece real. E a gente vai passando essas coisas sem se dar conta, porque a gente não se dá conta nem que a gente está vivo, né? E o trabalho do ator é estar vivo, né? O ator foi o cara que mais falou sobre isso. Esteja vivo, com todas as suas funções, com todas as suas dores e prazeres, com tudo, com toda a sua pele, com o seu bom hálito, seu mau hálito, seu dor de barriga, tudo que você, todas as suas causas e condições que no momento presente, aqui e agora, e principalmente com a respiração. Porque a respiração, ela é o que nos conecta com a vida. Sem respiração a gente não vive. E a gente pensa que a gente não respira. É muito estranho isso, é muito incongruente, né? E acho que dentro do que Lu falou, acho que foi Túlio que falou, não lembro, que essa coisa foi de tirar o véu, né? Desmascarar o que está acontecendo, o que a gente realmente está vivendo, como que a gente vive, como que a gente vive, como que a gente passa o nosso tempo, né? Então, quanto tempo a gente passa em frente à televisão ou zapeando rede social, né? No WhatsApp, mas assim, sem nada que realmente importe, a gente não está lá, a maior parte do tempo a gente não está lá, e de repente a gente tem um machado ameaçando aqui, em cima das nossas cabeças, um joelho no nosso pescoço, né? Como teve... Enfim, a gente está... É estranho isso, é estranho, é horrível, né? Ao mesmo tempo é interessante. Como a asfixia, ela está presente na nossa realidade nesse momento. Né? Não sei se o que vocês pensam sobre isso. Vou até tirar meu som aqui, que eu já viajei. Um fascínio delirante, né? Desculpa, pode dizer. Vou falar então. Pode dizer, o que eu tenho reparado é que, pelo menos com a minha experiência nisso tudo,
O que foi falado, de tirar o véu, meio que aconteceu comigo agora, nessas últimas semanas, meses, com todas essas tragédias, porque eu comecei a perceber o quão assustador está sendo existir nesse mundo. Parece que a gente chegou a um cúmulo do absurdo e passou desses limites tantas e tantas e tantas e tantas vezes que eu tenho começado a perder aquele anestesiamento natural que a gente tem às tragédias e às falas alheias, e agora eu só consigo dizer que tudo está me assustando muito. O único sentimento que eu tenho tido no meio desse caos é medo. É só isso que eu consigo sentir. Velan, isso é uma coisa, uma constatação terrível, né? Porque esse medo, ele tá aí, né? Ele tá mesmo pressionando a gente, assim, ele tá... e o Arthur, ele fala disso no sentido desse teatro do absurdo que acontece pelo paroxismo, que é essa força espiritual esgotada, né? Então, eu acho que sinto, assim, que a gente está esgotado, né? De alguma maneira está esgotado, é muita falta de consenso, é muita destruição, muita opressão, muita coisa que a gente não consegue compreender, não tem ninguém que informa a gente direito e bem sobre o que está acontecendo. Assim, é uma loucura mesmo, generalizada, e como a Andrea falou, que já vem de longa data, e já está assim, é uma história, isso não aconteceu de repente, assim, plá, a tragédia não surge do nada. Ela tem uma história, né? Eu posso dar uma parte? Claro, claro. Não, mas eu não quero interromper ninguém, não. Estou aqui meio que para conhecer e que se eu começo a me entusiasmar, eu posso sair um pouco do recorte aí, Andréia. Você me coloca quanto mediadora, que eu vou falar sobre essa questão. É forte, a gente está aqui todo mundo no mesmo barco. Estamos perdidos aqui, estamos com medo, estamos... Não, a Andrea falou agora há pouco, né, da guerra, que eu deveria lembrar tanto quanto ela. Assim, eu fiquei em dúvida de qual guerra que era, porque a gente passou, né, conviveu, eu e a Andrea convivemos um tempo que tinha guerra também. Haviam guerras, talvez as mesmas de hoje, né, mas também haviam guerras e a gente viu passar pela televisão, enfim. Nunca tivemos uma guerra, eu pelo menos, não sei, André, eu não conheço tudo, né? André, no tempo que a gente estudou junto, mas eu nunca tive ao meu lado uma guerra, pelo menos que eu pensasse que fosse, que tivesse tão próxima de chegar perto de mim atualmente, né? E a gente não está vivendo uma guerra agora, nesse momento de ação, a gente está vivendo uma pandemia. Então, assim, a pandemia, assim como a peste, ela assim como a guerra, né? A pandemia, assim como a guerra, são situações de exceção, né? Mas essas duas coisas podem e já aconteceram ao mesmo tempo. E tem pessoas que já viveram isso, né? Então, assim, para mim, eu acho mais light do que para quem já teve que sair da Síria, né, recentemente, ou para quem que ainda está aqui vivo, né, porque é recente. Então, essa história de estado de exceção, um dia eu estava ouvindo uma palestra que falava que aonde existe uma regra, né, a gente vive num estado de exceção no Brasil. O Ailton Krenak outro dia falou assim: os povos indígenas eles vivem em guerra desde que os portugueses chegaram, os europeus chegaram aqui, né? E até então eles estão cansados de guerra, né? Enquanto que nós, assim, mais jovens, vocês mais jovens que eu, mas eu mais jovem em relação aos povos indígenas, a gente não viveu guerras mesmo, né? Já que a gente está falando de classe média emergente, né? E essa classe média emergente em algum momento tem que viver. Não acho que tem que viver, não é isso. Mas
outras classes emergentes já viveram em momentos de guerra e de pandemia e de peste, né? Então, não sei se eu estou acabando passando pano quente, porque isso quer dizer que é um discurso que relativiza um pouco até o pacifismo, assim, né? A questão do pacifismo, tal, que eu sou pacifista, né? Não vou mudar, mas é possível relativizar o pacifismo no sentido de que não existe paz, né? Eu, pelo menos, agora, ultimamente, eu tenho lido uns textos que falam assim, essa crise, como é que fala? Na história do século XX, os anos de bem-estar foram do pós-Segunda Guerra até os anos 70. A partir dos anos 70 voltaram as crises, né? E o Brasil não viveu nunca uma situação de bem-estar, né? Eu já estou indo um pouco, se eu estiver saindo um pouco do foco da discussão, vocês me ajudem, tá? Mas, então, agora, dos anos 70 até hoje, a gente vem vindo de uma crises menores, lógico, mas agora é uma crise gota d'água, ao que me parece, né? De uma mudança necessária. Eu, pelo menos, acho que tem que ter uma certa mudança mesmo de comportamentos, não necessariamente a partir das rupturas, né? A gente tem que pensar mudança pessoal, a gente vai ter que pensar na nossa respiração, né? A gente vai ter que pensar no nosso hábito alimentar, tudo aquilo que vai ser saudável para a gente poder fazer essa mudança sem um mínimo de rupturas possíveis, né? Então, não sei se eu me estendi, mas eu acho que é isso. Dentro do que o João falou, assim, eu tenho um pensamento, aí fala você. Não, não, pode falar você, depois eu entro, não tem problema não. Não, eu estava só pensando assim, porque eu penso assim, minha coisa assim, é com ecologia, né? Então eu estou pensando que a Terra está dando um aviso para o ser humano. Nossa, ser humano, porra, se liga aí, velho. Vocês estão fazendo merda, né? Então a impressão que dá é que a gente tem uma história do budismo, né, que fala do cavalo, dos 4 tipos de cavalo. Aí o primeiro cavalo, o cara pega o chicote, o cavalo ele nem precisa pegar o chicote, o cavalo já sai andando. O segundo, ele vê a sombra do chicote e já sai andando. O terceiro, o chicote tem que bater, ele sai andando. O quarto, só sai andando quando o chicote arranca a carne. Então, eu acho que o chicote está batendo na carne aqui, arrancando já, né? E a gente tem que se ligar. Acho que a gente vive modelo, não Brasil só, estou falando do ser humano, assim, a sociedade vive um modelo que já deu o que tinha que dar. E a gente está em uma mudança mesmo de paradigma. E acho que a questão da peste, nesse momento, é quase que um simbolismo do inconsciente coletivo compreendendo, a viagem, desculpa aí, do inconsciente coletivo compreendendo tem que mudar, e impulsionando a gente para tentar se reestruturar, para tentar se reentender e se olhar para si mesmo, né? Então o isolamento, para quem pode fazer isolamento, claro, mas o isolamento para você ter uma oportunidade de olhar para si, olhar para as suas relações. E se você não está isolado, olhar para a sociedade, a forma como a sociedade te olha, te cuida ou não, né? E sei lá, falou. Fala aí, Lu. Vieram 2 coisas assim que eu ouvi. Uma foi uma entrevista do Zé Celso, assim, bem no começo da pandemia, que achei muito interessante, né? Porque ele falando que acabou-se o drama, não existe mais drama burguês, né? Agora a gente está vivendo uma tragicomédia. E para mim foi muito impactante isso, porque ele tem toda a razão, né? A gente está vivendo uma coisa quase que bipolar, né? Entre a tragédia e mais uma comédia trágica, né? Isso não tem lugar para isso. Como não tem lugar para uma pessoa estar nesse momento
depois de toda essa semana, que foi impactante para o mundo inteiro, né? O que aconteceu com o George Floyd. Uma pessoa vai fazer a unha, vai fazer é como inconcebível, né? Como uma pessoa vai fazer a unha para quê? Uma manicure, assim, é uma coisa muito surreal, assim, eu não consigo compreender. E a outra questão foi a carta que o Eugênio Barba escreveu há pouco tempo também, que um amigo perguntou a ele, né? E agora, né? O que é do teatro? Como é que vai ser o teatro? E aí ele falou, né? Resumindo, né? Que é um momento que talvez seja algo dentro disso tudo, dessa pandemia, que seja algo positivo do teatro voltar para a sua essência, para o que ele é mesmo. E aí eu acho que assim que o Arthur está mais presente do que nunca, né? Então eu sinto assim nas companhias, por exemplo, a City Company, ela simplesmente ela ia dar um treinamento, fechou, ela está revendo toda a sua estrutura, a sua pedagogia, a forma como ela lida com o seu público ou com as pessoas os seus alunos que trabalham com eles, que têm passado, então eles vão rever tudo. Se essa forma, até o momento, é a forma efetiva mesmo, entendeu? Então, assim, é um momento que deu um craque assim, na cabeça das pessoas, principalmente dos artistas, né? E preocupados e sensíveis, estão sentindo, que é os artistas muito mais sensível, né? Sentindo na cara que realmente, assim, ok, então o que é agora, né? O que vem agora? Então agora é o essência, o essencial, quer dizer, né? Isso que você estava falando, João. Então voltar, repensar nossa forma de consumir, nossa forma de lidar com a vida, entendeu? Então é muito profundo isso. E eu acho que assim, para a arte, acho que o teatro vai renascer de uma maneira que me interessa muito, sabe? Muito. E que vai ser muito potente, entendeu? Nossa, eu fiquei arrepiada agora, fiquei pensando tudo, né? Como que é a gente repensar tudo? Fala, João, desculpa. Não, eu estou concordando com a fala da Luciana e também acho que o que você ia falar é parecido com o que eu vou falar, Andréia, porque são coisas essenciais. Você estava falando quando você fala da respiração, né? A gente pensa na essência que a Luciana estava falando do Arthur, né? O Arthur, ele é o trabalho físico, corporal, né? Um trabalho de ator, né? O trabalho do ator de pensar essa forma de ver o próprio trabalho e mas aí como que esse trabalho se comunica com o público, entendeu? Porque nem sempre é fogo isso, né? Nem sempre o teatro precisa de público. Olha que coisa, porque eu acho que tem uma coisa de não separar, né? Que o teatro abre as portas de outras formas de visão de mundo, entendeu? É complicado. Então, é complicado, não, é legal. Eu acho legal, acho ótimo e a gente tem que... É legal exatamente porque a gente tem que estudar, tem que entender o que isso representa, o que isso representa no Brasil, né? Eu estou pensando muito agora assim na questão do teatro. Eu estou falando dessa questão do público. Não sei se vocês conhecem o livro O Espectador. Eu vou pegar ele aqui e já mostro daqui a pouco. Mas é um livro que fala da libertação do espectador, da libertação do público da obrigação de... Do Anger? Qual? Eu não estou te ouvindo. O Espectador Emancipado? Isso, esse aí, esse livro, Espectador Emancipado. E aí, pensando no trabalho, né, com o Boal, essa busca da intersecção entre vida e arte, né, é muito interessante. Você pega o Boal, pode pensar muito no esquema do Brasil, né? Mas se você pensa
em como o ator pode ser realista também, né? Nesse trabalho de teatro, de diálogo entre público e ator, né? E como que isso não precisa ser dicotomizado, né? O Boal ele faz isso de uma maneira bem tranquila, né? Até o momento em que ele começou a ser perseguido, tal, enfim. Mas ele faz essa passagem entre público e plateia de um jeito tão interessante e tão fácil de ser aplicado e de você aplicar em outras áreas que não são só a arte pela arte, enfim, que tem sua função social, mas é uma outra discussão. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou indo, né? Eu acho que o Pode que o falar. João está falando passa pelo lugar do trabalho do ator no sentido ético, assim, que é buscar essa presença independente do público. O Grotowski, nos laboratórios dele, né, no final do trabalho dele, ele já não tinha o público. Ele preparava o ator, fazia esse trabalho com o ator, né, que era para a vida mesmo, assim, né? Que era esse trabalho, esse veículo, é como no budismo, assim, que você não chega lá, mas o caminho já é esse trabalho contínuo da presença, né? Eu acho que passa por aí dessa ética, que aí o público não existiria mais e o que existiria seria essa presença independente do público, né? Gente, eu queria avisar que já tem uns 5 minutinhos que avisou que vai chegar nos 10 minutos finais, tá? Então a gente deve ter 5 minutinhos de reunião por causa desse limite do Zoom. Mas eu queria falar também alguma coisa em relação ao que eu estou ouvindo, que eu acho muito bacana, que é a vontade da gente aí, a gente volta para o tema do ator, né? De pensar no teatro como que ele vai ser quando acabar a quarentena, como que todos os setores do teatro vão se organizar. E eu acho que agora que a gente está na quarentena, vale a pena a gente pensar em como a gente transporta essa pulsão que nós temos para o futuro e transporta ela para um fazer que é no presente, como que a gente em casa, a gente pensa em novas experiências para o nosso corpo, para o nosso ator, quem tem interesse nessa área, ou quem escreve, como é que a gente transporta isso para a escrita, porque eu acho que é justamente nos momentos de maior tensão é que surgem os trabalhos mais interessantes e a gente tem que dar uma vazão para essas pulsões. Muito bem colocado. A coruja levanta voo no crepúsculo, né? Aquela frase antiga. Eu acho que a hora de criar é agora. Assim, a hora de criar é Uhum. agora. Quem está escrevendo, continua escrevendo. Quem está com vontade, vai fazer. O Grotowski, né? Ele era um cara que ele falava que o performer é o homem da ação, né? Que ele é o verbo dele é o fazer, que ele é um doer. Então, eu estou pensando muito nisso, né? Estou elaborando aqui, inclusive, a Andréa nem sabe, mas eu estou elaborando um troço performático para minha qualificação, porque eu não quero fazer uma coisa científica. Então, é isso, assim, vamos aproveitar as vontades. Now. Gente, eu saber uma coisa. Fala, Dudu. Deixa eu só falar uma coisa. Quando acabar, eu já estou com o vídeo engatado. Então, quando acabar, eu vou sair e vou entrar no outro. Fala, Dudu. Eu não sei o que eu mais tenho conversado com as pessoas, assim, e parece que tem muita gente, assim, coletivamente nesse inconsciente pensando, é a questão de reconhecimento, né, do eu, assim, que como a gente perdeu esse contato
meio que obrigatório, né, que a gente tinha com o outro, assim, como que a gente está pensando, como a gente se reconhece, né? Porque mesmo sem perceber, a gente tenta passar uma imagem, assim, né? Não só a imagem, né? Uma forma que a pessoa reconheça a gente, seja por o que escuta, o que vê, o que come, o que representa. E agora a gente está muito sozinho, assim, né? E tá um espaço muito importante para tentar encontrar esse eu que não é o eu persona, né? E como que isso entra na arte, né? Porque a arte não vale muito se não tiver o contato com o outro, né? Ela começou no contato com o outro, assim, desde as rodas xamânicas, assim. E é um jogo de contaminações, né? Esse eu, o outro. E como que a gente pensa isso, né? Agora que a gente tá mais sozinho, assim. Eu nunca li o Grotowski, assim, eu sei que ele fazia aqueles laboratórios, de fato. Acho incrível o autoconhecimento, mas será que é esse o caminho também? Para onde vai essa individuação na arte, assim, se eu não toco esse outro? Acho isso importante também. Eu só queria fazer uma amarração lá com o Berlan, que trouxe esse lado mais obscuro, pessimista da crise, que é importante a gente não esquecer dele também, mas é que João já emendou um lado do positivo frente a essa crise, que também é o que salva a gente nesse cenário, né? E daí, Berlan, só queria dar uma mensagem para você, assim, de que eu te compreendo, assim, mas é importante de a gente se concentrar nos aspectos que vão aprimorar a nossa capacidade de lidar com as crises, assim, sabe? E daí tudo que foi trazido até agora é importante como ferramenta para a gente utilizar, assim, se cuidar, olhar o espaço da respiração, do autocuidado. E também acho importante isso que você disse, Dudu, que esse lado do individual é sempre muito importante, a meditação, no fundo, sempre tem esse aspecto do ser só, né? Mas que a humanidade como vive assim em tribo, em coletivo, né? Isso não pode ser feito sozinho, né? Porque senão a gente está fadado a se deprimir mesmo. A gente precisa compartilhar isso. O teatro é justamente esse espaço, Uhum. né? Que o ritual é coletivo, que a força gira, que tem o círculo e tal. E daí nesse momento de crise de isolamento é justamente também para lembrar da importância desses encontros, né? Por mais que agora seja a recessão, tá? A gente se preparar individualmente para poder depois voltar com esse trabalho coletivo com mais força, né? Eu acho que talvez seja uma preparação.